Olá, nesse vídeo nós vamos fazer uma construção no GeoGebra para nos ajudar a entender então sobre a distribuição normal, a curva de distribuição normal. Mas primeiro vamos ver algumas características então da distribuição normal. Então uma distribuição normal é uma distribuição de probabilidade contínua para uma variável aleatória x. E o gráfico é chamado então de curva normal e satisfaz algumas propriedades. Quais propriedades são essas? A média, a mediana e a moda são iguais. A curva ela tem um formato de sino e é simétrica em relação à média. Essa área sob a curva normal ela é igual a 1. E à medida em que a curva normal se distancia da média, ela vai se aproximando então do eixo x, mas sem tocá-lo. E entre a média, a diferença entre a média e o desvio padrão e a soma entre a média e o desvio padrão no centro da curva, o gráfico ele se curva, ou seja, ele tem concavidade para baixo. Então nesses pontos aqui que nós chamamos de pontos de inflexão. Para construirmos o gráfico, nós precisamos utilizar então uma função densidade de probabilidade. Essa função, no caso de uma curva normal com média μ e desvio padrão sigma, ela pode ser representada graficamente por essa função aqui. Então nós vamos utilizar essa função e vamos inserir essa função no GeoGebra. E depois vamos analisar esse exemplo aqui. Bom, aqui no GeoGebra, a primeira coisa que nós vamos fazer então é criar controles deslizantes para a média e para o desvio padrão. Então a média, nós vamos usar aqui o μ. Então, clicando aqui nessa caixinha ao lado direito, vamos selecionar aqui o μ. E aqui nós vamos então, o mínimo vai ser 0, nós estamos falando de média. Vamos colocar o máximo aqui como 10, nesse caso aqui, dessa atividade que nós vamos fazer. Pode alterar esse valor aqui para quanto você precise que a média, qual intervalo que a média esteja. No incremento nós vamos colocar 0,01. Então aqui nós já temos um controle deslizante para a média. Vamos criar outro agora para o desvio padrão. Então vamos utilizar aqui na caixa ao lado, selecionar o caractere sigma. O mínimo aqui vai ser 0. Vamos colocar aqui o máximo como sendo 10 também. E o incremento aqui então nós vamos colocar como sendo 0,01. Bom, então aqui nós temos valores então para a média e para o desvio padrão. Bom, após criar então aqui os controles deslizantes para a média e para o desvio padrão, nós vamos na caixa de entrada aqui digitar então a nossa função densidade de probabilidade. Então nesse caso nós vamos digitar essa equação aqui, f de x igual a 1 dividido por aqui o caractere especial sigma, que vocês podem usar ele selecionando aqui nessa caixa ao lado, que multiplica a raiz quadrada, que é SQRT, de 2π. Então 2π, o π também a gente seleciona aqui do lado e utiliza. Tudo isso que multiplica e elevado na, abre parêntese novamente aqui para colocar a parte de cima, né, da fração, está no expoente, que é menos a diferença de x menos μ ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 vezes o desvio padrão ao quadrado, que é o sigma ao quadrado. Então essa é a função que nós temos que colocar aqui. Feito isso, né, colocando os parênteses tudo certinho como aparece aqui, vamos dar um Enter. Então aqui já apareceu para nós essa função. Então agora nós vamos analisar o exemplo que nós queremos resolver aqui. O exemplo que nós queremos então resolver aqui é esse, que diz que uma pesquisa indica que as pessoas mantêm seus telefones celulares em média 1,5 anos antes de comprar um novo. Então, as pessoas mantêm o celular delas 1 ano e meio antes de comprar um novo. O desvio padrão é 0,25 ano. Então, aqui nós vamos utilizar então o μ como sendo 1,5 e o desvio padrão sigma como sendo 0,25. Nós queremos saber a probabilidade de um usuário manter seu telefone por pelo menos 1 ano. Então nós queremos a probabilidade aqui de x ser menor ou igual a 1. Voltando então aqui para o GeoGebra, nós vamos então utilizar o cursor aqui para selecionar o μ igual a 1,5 e o desvio padrão igual a 0,25. Então vamos aumentar aqui, dar um zoom. Nós temos aqui então a curva, né, da função densidade de probabilidade para esse caso, para esse exemplo que nós queremos encontrar. O que nós queremos saber? Nós queremos saber a probabilidade da pessoa manter o celular, manter um aparelho de celular com ela pelo menos 1 ano. Então nós queremos calcular essa área que está aqui, né, essa área que está abaixo desse gráfico verde, nesse intervalo até 1.
Ou seja, o que nós queremos encontrar aqui é a integral, tá? Nós vamos escrever aqui integral na caixa de entrada. Então vamos selecionar aqui essa terceira opção, integral, função, aí nós vamos indicar que é a função, nós queremos calcular a integral da função f, e o valor que nós queremos é de menos infinito, né? Vamos colocar aqui, de menos infinito até 1, e vamos dar um Enter. Então é essa área aqui, né, que nós queríamos encontrar. Aqui apareceu o valor, né, da integral. Ó. A integral, então o valor da integral foi 0,02. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 2%, então, a probabilidade da pessoa manter o celular pelo menos um ano com ela é de 2%, 0,02, 2%. Nós poderíamos calcular aqui a integral da função f para o valor inicial, então, como sendo de menos infinito até mais infinito. Olha o que acontece. Bom, esse valor é o valor b aqui. E aí, vou apagar o valor a aqui, olha o que apareceu, né? Apareceu sombreada toda a área aqui que está abaixo dessa curva verde. E o valor dessa integral deu 1. Então lembrem que isso é uma das propriedades, né, da curva normal. Então a área abaixo, né, desse gráfico é igual a 1. Isso significa, né, 100%. Então toda essa área aqui, no caso de probabilidade, representa 100%. Algumas considerações importantes. Eu posso, por exemplo, aqui, alterar o desvio padrão, e vocês vão perceber que essa área ela sempre será igual a 1. Assim como a média também pode variar. E aqui, pessoal, quando nós deixamos a média igual a 0 e o desvio padrão igual a 1, então nós temos aqui o gráfico, né, essa área aqui é igual a 1, e aqui esse gráfico aqui representa, então, o gráfico de uma distribuição normal padrão. Então eu espero que tenha ajudado vocês aí. Vocês podem criar no GeoGebra esse recurso e utilizar como uma calculadora, né? Você vai vir aqui, você vai mudar a média, vai mudar o desvio padrão e você vai pedir aqui então para calcular, né, a área que você queira calcular. Então serve como se fosse uma calculadora aqui para você verificar aí, né, fazer contas envolvendo a distribuição normal.